O que aconteceria se o maior país da Terra decidisse que precisa de mais território e poder? Talvez ele precise simplesmente começar uma guerra por isso. Qual país a Rússia invadiria primeiro? Qual seria o plano de ataque? E quais são as armas mais perigosas da Rússia? Este é AC, e isso é o que aconteceria se a Rússia começasse uma guerra. A Rússia ocupa 1/8 de todas as terras habitadas do planeta e está de olho em um de seus vizinhos europeus, a Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia já tiveram conflitos no passado. Mais recentemente, a Rússia anexou a península ucraniana, a Crimeia, e apoiou uma rebelião separatista no leste da Ucrânia. Agora, a Rússia não quer que a Ucrânia se aproxime da OTAN. Ela quer a OTAN fora da Europa Oriental e ponto. Lembrando que a Rússia nem faz parte da OTAN para tomar esse tipo de decisão, mas pelo fato de ser uma das forças armadas mais poderosas do mundo, a Rússia talvez sinta que pode ditar as regras. Ok, melhor entendermos algumas coisas antes de avançar. Primeiro, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte e, neste momento, tem 30 membros. Os Estados Unidos, Canadá, Holanda e Reino Unido estão entre eles. O objetivo da OTAN é manter a paz e garantir que nenhum membro da aliança seja invadido por uma força militar internacional, como aquela vez em que a Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia. Lembra? Hoje, a Ucrânia ainda não pertence à OTAN, mas mostrou interesse em fazer parte. E essa não é uma ideia que agrada muito o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Putin parece estar um pouco assustado, porque a OTAN está treinando tropas ucranianas e alguns integrantes da organização estão enviando armas para o exército do país. Para conter esse movimento, o presidente russo escolheu um velho método de persuasão. Ele está ameaçando começar uma guerra. Com um orçamento de defesa de 42 bilhões de dólares, a Rússia coloca muito esforço e dinheiro em suas forças armadas. O exército da Rússia tem 3,5 milhões de recrutas. Isso sem falar nos tanques, são 13 mil. Nenhum outro país do mundo tem tantos. A Rússia também conta com 27 mil veículos blindados e é a primeira do mundo com suas 4.465 armas de artilharia. E a Rússia também tem muitas armas nucleares para nos preocupar. São 6.257. Elas podem ser lançadas de aviões, submarinos ou mísseis, mas se a Rússia decidir atacar, é provável que não comece em terra. O primeiro ataque provavelmente viria do ar. Isso poderia detonar estações de energia elétrica e pontes, destruir linhas ferroviárias e paralisar a economia de qualquer país atacado. Vale destacar que a frota naval da Rússia é quase incomparável. Seus submarinos movidos a energia nuclear poderiam ser uma ameaça forte o bastante para qualquer país pensar duas vezes antes de enfrentá-los, dependendo de quem fosse o país-alvo, é claro. Se a Rússia atacasse a Ucrânia, a OTAN provavelmente responderia com pesadas sanções econômicas. Mas a Rússia tem seus próprios aliados. É membro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a CSTO, na sigla em inglês. Trata-se de um grupo de 6 ex-estados soviéticos em uma aliança semelhante à OTAN. Cuba, inclusive, está nesse grupo. Então, se as coisas ficarem realmente difíceis, em uma tentativa de ataque aos Estados Unidos, Cuba funcionaria como uma base-chave para as tropas russas. Deve ser assustador ter 100 mil soldados russos batendo na sua porta. Mas essa não seria uma guerra para acabar com o país. É provável que a Rússia tenha algo a ganhar com isso. Podem ser recursos naturais ou influência política. Seja qual for o plano, ele não seria destruir tudo pelo caminho. Seria só causar alguns estragos para provar um ponto. No caso da Ucrânia, a Rússia poderia apenas bloquear a economia ucraniana. E para isso nem precisaria de grandes esforços militares. As guerras também não são mais como eram no passado. Elas podem ser muito mais sutis. Que tal ataques de hackers? E se você tem medo das armas nucleares da Rússia, tem uma ideia de como podemos nos livrar delas. Que tal explodi-las dentro de um vulcão?